estamos de volta aqui continuando o estudo de massas e projeto conceitual. E hoje nós vamos ver algumas aplicações interessantes de modelos adaptativos e uma nova teoria de divisão chamada dividir caminhos. Bom, eu criei um projeto novo aqui, um projeto simples só para essa aula, que basicamente ele tem 4 níveis, 3 metros de distância cada um. E eu fiz aqui uma massa que tem 4 metros por 4 metros, quadrada. E eu criei esse sólido, essa massa, através de 2 superfícies. Um quadrado aqui no nível 1 e um quadrado aqui na mesma direção no nível 4. Selecionei as duas e pedi para criar sólido. Bem, a gente já viu aqui que selecionando essa figura eu posso pedir para editar no local, porque ela foi uma massa feita no local. Se ela tivesse sido importada, ele abriria essa massa no editor de famílias. E quando eu entro no modo de edição, uma das tarefas que a gente pode fazer, por exemplo, aqui é selecionar uma superfície, uma face, e aí aparece aqui o dividir superfície, que a gente já viu, pode fazer através de linhas, eixos U e V, ou através de padrões também pré-selecionados. Se eu, no entanto, me aproximar de uma dessas arestas, se eu tiver dificuldade aqui, estiver selecionando a superfície, eu clico o Tab, imediatamente ele dá as opções. Eu seleciono uma aresta dessa, e como ele identifica que é uma linha, aparece aqui, em vez de dividir face, ou dividir superfície, aparece dividir caminho. Tá? Isso tanto vale para uma aresta, quanto se eu tiver desenhado aqui uma linha de modelo ou mesmo linha de referência. Se eu selecionar essa linha aqui, aparece aqui a opção dividir caminho. O primeiro exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Vou selecionar como plano de trabalho esse plano aqui de cima, no 4º nível, e vou desenhar uma linha qualquer aqui. Não me preocupei em princípio com afastamento, nem nada disso. Tá, uma linha qualquer de modelo. Vou selecionar essa linha aqui e vou pedir para dividir o caminho. O dividir o caminho, ele tem basicamente as mesmas propriedades, de lista de interseção. Eu poderia ter planos aqui determinando quais seriam as divisões desses segmentos. Eu poderia ter a representação aqui de caminho, através de caminho original e nós. Uma coisa interessante, da mesma forma, quando eu selecionei a superfície, ele não dividiu a superfície do sólido, tá? Ele colocou uma outra superfície dividida sobre ela. Beleza? Isso é importante. E eu posso aqui pedir para exibir ou não o caminho original. Se eu selecionar, repare que me aproxima que ele mostra aqui como objeto o caminho dividido. Se eu clicar nele e deletar esse elemento, continua tendo o caminho original. Vou dar um Ctrl Z aqui, voltar. E selecionando esse caminho, da mesma forma como eu uso o comando repetir aqui, que seria o array equivalente ao AutoCAD, eu posso vir aqui e mudar, dividir em 8. E determinar quantos segmentos eu vou dividir. E além de manipular esse número, eu tenho para esse caminho dividido as suas propriedades de layout, se é um número fixo, se é uma distância fixa, uma distância máxima, essas propriedades que a gente está até acostumado a ver. A gente já viu em várias opções, como o próprio eixo U e V, os montantes de parede e cortina, tá ok? Não vou ficar repetindo conceitos, porque a essa altura eles já são bem familiares para a gente, Só acrescentar aqui recuo inicial, se eu quisesse dar um afastamento para esse primeiro ponto, um recuo final, a mesma coisa, e dividir o resto, ok? Bem, então eu tenho aqui um caminho dividido. Para que ele serve? A propósito, um detalhe muito importante é que a partir dessa aula eu estou usando o Revit 2016, tá ok? Eu não sei se houve alguma interferência quando eu instalei o 2016, mas eu tentei fazer essas operações no 2014 e houve alguns erros aqui nesse processamento, ok? Então, se eventualmente algumas funções, algumas tarefas vocês não conseguirem fazer no exercício, pode ter a ver com a versão do Revit,
beleza? A partir dessa aula estamos usando 2016 e a gente já vê aqui que em termos de interface não mudou muita coisa. Eu vou tentar mostrar ao longo do tempo as diferenças, né, as novidades desse Revit 2016. Mas voltando aqui, eu seleciono o caminho dividido, né, tem as propriedades do caminho dividido. E agora eu vou abrir um outro elemento aqui, um outro modelo que eu fiz, que é um modelo adaptativo, tá, chamado ancoragem. Esse é um dispositivo bem simples, né, que eu criei. Seria um dispositivo de fixação, faz parte até de uma legislação nova aí que está sendo criada, né, ou implantada, que obriga todas as edificações a terem elementos de ancoragem no teto, né, para efeito de alpinismo, para manutenção de fachadas, ou para prender aquele carrinho que desce pela fachada, tá ok? Enfim, é um elemento que eu desenhei de forma bem simples, né, mais uma vez salientando, aqui deveria ter o parafuso de ancoragem, uma série de detalhes, né, mas o meu objetivo é colocar esses elementos, né, sobre aquela linha. Tá? E eu coloquei aqui 2 pontos adaptativos numa distância arbitrária, de modo que o elemento ficou aqui no meio. Eu, em princípio, tinha colocado um só, mas quando eu coloquei um só, eu tive dificuldades de direcionar esse elemento aqui. Eu colocava lá e ele ficava de lado. Tá? Então eu preferi colocar 2 aqui e funcionou satisfatoriamente. Tá, ok? Então vou fazer com esse princípio aqui. Eu peguei esse elemento, né, e vou carregar lá no meu projeto. Vou lá no 3D, tá? E aqui uma observação. Se fosse a primeira vez que eu tivesse carregado no projeto, ele já apareceria aqui pedindo os pontos de inserção, que no caso são 2 pontos, né? Eu tenho 2 pontos adaptativos lá, eu teria que clicar em 2 pontos consecutivos aqui para ele colocar esse objeto de ancoragem. Como eu já havia carregado, se eu tivesse alterado, apareceria aquela mensagem de substituir a versão existente, mas ele não entra automaticamente no inserir o objeto. Para inserir o objeto aqui, lembra que eu ainda estou em editar massa. Eu vou lá em criar componente. Eu vou até aproveitar para mostrar a primeira novidade aqui do Revit 2016, que é esse pesquisar aqui, muito oportuno, né? Às vezes a gente tem uma lista enorme de coisas carregadas aqui. Se a gente digitar, por exemplo, aqui RPC, olha lá, ele já vai, tá ok, para os RPCs disponíveis aqui nesse projeto. E essa busca aqui, que é uma novidade de 2016, ela tem em vários outros comandos que a gente vai vendo ao longo aí das aplicações, tá ok? Então, primeira novidade do Revit 2016, muito oportuna esse sistema de pesquisa. Tá? Em vistas também ele vai, às vezes, né, quando a gente faz um projeto, chega no final tem 1 trilhão de vistas aqui. Então vai aparecer também esse botão de pesquisa aqui nas listas. Então vamos lá. Elemento ancoragem, né? Aí vem lá o elemento, e aí que eu faço? Clico num ponto, clico no outro, está lá o meu elemento inserido. E agora a grande mágica. Eu venho aqui nesse elemento e peço para repetir. Tá? Como ele está associado a um caminho dividido, automaticamente ele vai ser colocado entre todos os pontos desse caminho dividido. E automaticamente, se eu mudar o número de divisões, ele vai mudar também o número de objetos. Tá, ok? Se eu mudar a regra de divisão desses elementos, né, porque eu preciso, todo esse processo, né, falando aqui dessa legislação, tem um afastamento mínimo, um ângulo de abertura, uma série de regras aqui para a colocação desses elementos de ancoragem. Então eu vou manipulando o caminho e automaticamente ele vai manipulando esses elementos. E eu tenho, claro, a opção, clicando no tab aqui, de deletar individualmente cada elemento. Ok? O que não impede aqui de eu mudar essa propriedade, né, de alterar o caminho. Né, com pequenas ressalvas aqui. Apareceu aqui, quando eu mudei, apareceu um tracinho, tá, no lugar de um elemento que estaria colocado aqui. De formas que esses elementos eles funcionam como um grupo, apesar de ter um elemento repetido, né?
Então, se eu deletar, eu deleto todo o elemento. Vou deletar também esse caminho dividido. E essa linha aqui não me serve mais. Eu vou fazer uma outra aplicação também interessante aqui. Reparem que eu ainda estou no editar massa, ok? Eu vou selecionar essa aresta aqui e vou dividir o caminho em 4, de modo que vai coincidir cada ponto desse com um nível. No dividir caminho, eu posso clicar aqui e já, né, naquelas configurações, né, eu tenho aqui caminho dividido, posso dividir por default em 4. Ok? Então vou aqui dividir caminho, seleciono essa aresta, dividir caminho, essa aresta e dividir caminho. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, selecionar essa galera toda aqui, ir lá em filtro, deixar como selecionado só caminho dividido e operar automaticamente em todos eles. Ok? Ao mesmo tempo. Temos lá caminhos divididos. Eu vou abrir um outro elemento que eu criei aqui também, chamado raio, que também é um modelo adaptativo. Aqui foi criado um modelo adaptativo genérico, tá? E ele nada mais é do que uma barra cilíndrica, poderia ter qualquer forma, tá? O cilíndrico aqui é para simplificar o nosso exemplo. Poderia ser um perfil, uma cantoneira, uma vigne, tá ok? Qualquer variedade aí. E com 2 pontos adaptativos, um no início e outro no final. O detalhe aqui, essa distância entre o ponto adaptativo e o eixo, ou entre um e outro, não tem muita importância, uma vez que o ponto adaptativo, né, ele vai obedecer aos nós na hora que eu colocar ele lá no projeto. Então eu vou carregar esse elemento lá no projeto. Aqui está no projeto 1, que eu não dei o nome, é um exemplo qualquer. E conforme eu mencionei anteriormente, como ele ainda não havia sido carregado nesse projeto, ele já vem com a opção de inserir. Tá? E eu posso, por exemplo, selecionar 2 pontos. Pode ser, por exemplo, aqui e aqui. E eu vou desenhando, vamos dizer assim, a minha estrutura baseado nesses pontos. Ok? Eu posso, por exemplo, clicar aqui. Posso desenhar tanto entre pontos consecutivos como entre pontos não consecutivos, vamos chamar assim. Ok? Eu vou deletar esses 2 aqui. E eu posso usar a propriedade repetir da seguinte forma. Eu clico em 2 elementos desses e eu peço aqui para repetir. Ele entendeu que esses 2 elementos eles vão ser repetidos ao longo dos 2 caminhos divididos. Tá? Se eu tiver um elemento só e clicar em repetir, normalmente ele vai dar resultados inesperados. Tá, ok? Então eu preciso pelo menos de 2 elementos. Eu venho criar componente, ele já vem lá com a família raio selecionada. Eu peço para criar outro. E aí eu posso pedir, seleciona essas 2, aí ele já entende qual é o modelo de repetição e ele vai fazer aonde é possível. Tá ok? Então com isso eu posso desenhar a minha estrutura. Aqui eu estou desenhando na face, né, os elementos, mas eu poderia desenhar também internamente. Né? Nada me impede de cruzar elementos aqui dentro da estrutura. Tá ok? Então você já imagina, por exemplo, criar uma torre de transmissão ou qualquer estrutura mais complexa. Ok? Bem, fazer um último exemplo aqui para ver a capacidade interessante desse dividir caminho, aonde eu vou abrir uma outra família aqui chamada grade, uma outra família que eu criei. Essa já foi baseada num modelo, tá? Num padrão, por questões de propriedades que já estão nesse modelo, são muito interessantes essas propriedades, né? Já estão bem definidas. E eu criei um modelo aqui com 4 pontos adaptativos. Vou carregar no projeto 1, ok. Vou lá no 3D e vou criar componente. Vou selecionar aqui grade, já está, né? Então vou pegar, aqui eu coloquei pontos consecutivos. Então vou colocar aqui 1, 2, 3,
4. Coloquei o elemento, vou colocar um segundo nos pontos adaptativos. E eu vou selecionar agora as duas, segura a primeira, Ctrl, segura a segunda e peço para repetir. Ele fez, né, ele repetiu o elemento em todos os pontos adaptativos, segundo a regra mais óbvia, né? E agora uma coisa muito legal. Eu vou selecionar agora, vou me aproximar aqui da aresta, tá? Eu prefiro sempre pela aresta, porque é mais fácil ele me dar a opção de selecionar a figura completa, né? Então aqui eu selecionei a forma, né? Reparem, sempre aqui, né? Elemento da forma. E vou clicar agora em editar perfil. Eu entrei na edição da forma, ou seja, daquele sólido primitivo, tá? Eu estava em editar massa, que seria o conjunto completo, que agora abrange a forma, o caminho dividido e esse elemento, nessa família chamada grade, inserida sobre essa massa. E agora eu entrei na edição da forma, que é um dos componentes dessa massa, tá ok? E pedi para editar perfil. Ele vem aqui, ó, selecionar qualquer perfil ou caminho para editar. Vou me aproximar aqui de uma dessas arestas, vou clicar Tab e ele selecionou esse elemento superior, que é um dos elementos, né, que eu usei para gerar essa forma. Tá, ok? Daí a importância do modo como eu gerei. Gerei o perfil de baixo e depois o perfil de cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse elemento e vou rotacionar. Por exemplo, vou rotacionar de 45 graus. Rotacionei um dos perfis, né? Quando eu clicar em concluir, olha lá o que aconteceu. Ele girou aquele elemento da mesma forma como eu girei a superfície. E uma vez concluído esse processo, vou lá em concluir massa, eu tenho meu elemento das diversas formas, ok? E aqui depois eu posso entrar com aquela outra família raio, né? Ligando outros pontos, ou com uma família de perfis aqui, ligando os pontos do caminho dividido e criando uma estrutura bastante complexa, ok? Bom, né? Então é isso. Caminhos divididos. Grande abraço e até a próxima.